Você ainda se sente meio perdido com a interface do Revit? Pois então não se preocupe mais, que nessa aula eu vou te explicar rapidamente como é que funciona essa organização dos comandos dentro do Revit. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós estamos na terceira aula do nosso curso gratuito de Revit. Já tivemos a apresentação do curso e tivemos também a explicação dos formatos de arquivo do Revit. Se você ainda não acompanhou essas aulas, não se preocupe, eu vou deixar a playlist aqui em cima, por aqui mais ou menos. Você vai localizar o videozinho e aí você pode acessar todos os vídeos que já foram publicados até o momento, certo? Toda semana estamos gerando novos vídeos até completar esse curso 100%. Então não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum desses conteúdos. Ativa o sininho também para receber a notificação sempre que postarmos um novo vídeo. Pois além do curso, nós temos também dicas, nós temos conteúdo, dúvidas populares, tem muita coisa aqui para você enriquecer bastante o seu portfólio, né, o seu currículo na parte de utilização de Revit e BIM, certo? Então, sem mais delongas, vamos conhecer agora essa interface tão elaborada que é a desse programa tão conhecido quanto o Revit. Beleza, eu estou então aqui com o Revit na versão 2021 aberto. Essa é a página inicial que aparece assim que eu abro o programa, certo? Nós temos aqui os projetos recentemente abertos e nós temos aqui as famílias que foram recentemente abertas. Para você entender melhor a diferença entre projetos e famílias, caso você ainda tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui o link da última aula, onde eu explico bem a diferença entre o que é família, o que é projeto, o que é template, o que é modelo e tal. Vai ficar muito claro para você, certo? Bom, hoje, como o objetivo é mostrar a interface do programa, eu vou acessar uma das amostras de projeto que a Autodesk já disponibiliza para nós, para conhecermos a ferramenta, e não vou iniciar ainda o projeto desse curso. Eu vou deixar para fazer isso a partir da próxima aula, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com essa amostra de projeto aqui, então eu vou clicar nela para a gente começar a se familiarizar mais com os comandos e a organização deles dentro do Revit. Bom, abrindo aqui então o projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar aqui a vista 3D, que fica nessa casinha, para poder habilitar a visualização dos comandos, a gente enxergar os comandos com mais cores, certo? Porque aqui a gente está numa folha de impressão, já uma folha pronta que eu levaria, né, para plotagem, e com isso alguns comandos ficam bloqueados, eles ficam assim acinzentados, e aí para a gente enxergar com mais clareza, eu peço que você abra uma vista 3D clicando nessa casinha que a gente tem aqui em cima, certo? Pronto, perfeito. Com a vista 3D aberta, então, eu posso começar a lhe mostrar como é que funciona essa organização dentro do Revit. Primeiro de tudo, a gente percebe que nós temos aqui uma guia de acesso rápido nessa parte superior, onde nós podemos acessar comandos gerais do Revit, como, por exemplo, abrir um arquivo, salvar um arquivo, nós podemos utilizar o Ctrl Z, que seria o desfazer, ou avançar um comando, né, clássico de qualquer software, tem isso. Opção de plotagem, cotas, textos, a habilitação da vista 3D, linhas finas e por aí vai. Ou seja, uma guia de comandos rápidos para comandos gerais da ferramenta Revit. Fica localizado aqui em cima. Logo abaixo, nós temos aqui as guias de utilização do Revit, separadas inicialmente por disciplinas e depois por funcionalidades. Onde nós temos aqui a primeira guia, que é a guia de arquitetura, onde dentro dela estão condensados todos os comandos de modelagem de arquitetura, como paredes, janelas, portas, colunas, piso, telhado, forro e por aí vai. Uma série de comandos aqui que inclusive serão muito bem explorados ao longo do curso, desse curso gratuito que estou colocando agora aqui no YouTube, certo? Nós temos também aqui a guia de estrutura, onde estão condensados todos os elementos que dizem respeito à estrutura, principalmente aqui no caso da estrutura de concreto armado, né? Então nós temos vigas, colunas, paredes, contraventamento, fundações, armaduras, enfim, uma série de funcionalidades. E avançando, nós temos aqui a parte de aço, onde a gente incorpora mais alguns comandos específicos para estruturas metálicas, onde nós podemos, por exemplo, fazer alguns cortes em chapa, inserir conexões metálicas com parafusos, soldas, enfim, tem uma série de infinidades para melhorar, né, a qualidade do seu projeto dentro de estruturas metálicas. Na versão 2021, foi introduzida agora essa nova guia, que é a guia de pré-moldado, onde nós temos também a mesma coisa, a mesma ideia do aço, né? São mais funções para melhorar ainda mais o modelo dentro agora de estruturas pré-moldadas. E aí nós temos também aqui mais alguma diversidade de comandos.
Avançando mais um pouquinho, nós entramos na parte de sistemas, onde nós condensamos aqui todas as funcionalidades de instalações, separadas em 3 categorias, que seriam a VAC, que basicamente dizem respeito a aquecimento, ventilação e ar-condicionado, ou seja, toda a parte de climatização está condensada aqui dentro de AVAC. Avançando mais um pouquinho, nós temos aqui a parte de hidráulica e tubulação, onde nós podemos fazer os nossos projetos hidrossanitários. E mais um pouquinho aqui para frente, nós temos a parte de elétrica, condensando todos os comandos de elétrica. Ou seja, dentro de climatização, hidrossanitário e elétrica, nós temos tudo aqui dentro da guia de sistemas, certo? Indo então para inserir, é onde nós importamos coisas de fora, né, arquivos, informações de fora para dentro do Revit, podendo importar informações de outros projetos em Revit, informações do formato IFC, que é um formato de grande utilização para projetos em BIM. Inclusive, eu falo um pouco sobre o formato do IFC num vídeo muito show, onde eu explico como abrir o Revit numa versão anterior. Também vou deixar ele aqui em cima, para caso você tenha curiosidade e conhecer um pouquinho mais desse formato, certo? Nós temos também a opção de vincular formatos em CAD, né, que seriam clássicos DWG, DXF, nuvem de pontos, imagens e por aí vai. Uma série de opções para trazer informação de fora do Revit para dentro dele. Nós temos a parte de anotações, onde nós entramos com cotas, textos, nuvens de revisão, achuras, linhas de detalhe, tudo que diz respeito à anotação. Nós temos a parte de análise, onde o Revit ele consegue processar algumas informações baseado no que a gente já fez, no que a gente já criou do modelo, a gente consegue extrair algumas análises desse modelo, né? E boa parte dessas funcionalidades estão condensadas aqui dentro da parte de analisar, onde aqui nós temos as partes de estruturas, aqui nós temos algumas funcionalidades que são aplicadas também para projetos de climatização, projetos elétricos e por aí vai. Dentro da guia de massa e terreno, nós temos aqui a opção de criação de massas, que são formas genéricas dentro do Revit, que podem servir como base para desenvolvimento de modelo no futuro. Nós temos também as funções de criação de terreno, onde nós criamos topografia, inserimos vegetações, plataformas de construção para criar os platôs do terreno e mais algumas outras funcionalidades também dentro da parte de terreno, topografia. Em colaboração, a gente abre a possibilidade de trabalhar com Revit de forma colaborativa, ou seja, com um projeto integrado, onde vários profissionais trabalham em worksets, né, que são tipo zonas de trabalho dentro do Revit, cada um com sua função, sem necessariamente invadir a zona do outro. É muito interessante, é um conceito que está muito dentro do objetivo que o BIM traz, né, agora para engenharia e arquitetura. Então, é uma função muito interessante também, incorporada ao Revit. Em vista, nós controlamos funções de visualização da vista que está aberta. No caso aqui eu tenho a vista 3D aberta, então eu poderia fazer algumas configurações de vista, utilizando a guia de vista. Em gerenciar, nós fazemos configurações gerais dentro do Revit e informações que nós temos também em relação ao nosso modelo, como, por exemplo, materiais, espessuras de linha, estilos de linha, padrões de desenho para os diversos elementos que a gente tem no nosso projeto. Então, são configurações mais gerais do nosso projeto e do Revit como um todo. Por fim, a gente entra aqui em suplementos, onde alguns plugins ficam instalados, né? Isso varia muito, porque tem plugins que criam guias que são deles mesmos, como, por exemplo, aqui esses plugins que eu tenho instalados, né? O BIM Collab, o D-Roots, o Junior e o 22. Todos esses 4 são plugins, então não estranhe o fato de não estar aparecendo no seu computador, mas é porque eu instalei eles, eu utilizo eles no meu dia a dia de trabalho. Mas alguns plugins eles ficam hospedados dentro da parte de suplementos, quando eles não têm uma interface própria. E aí eles ficam armazenados aqui nessa parte, certo? Pulando aqui para a parte de modificar, você encontra, por fim, a última guia do Revit, que é a guia que é mais próxima assim, do CAD, né? A gente vai encontrar aqui alguns comandos, como mover, copiar, rotacionar, espelhar, matriz, que são comandos clássicos do AutoCAD, que são sensacionais para serem utilizados no Revit, só que ao invés de aplicado a linhas, aplicado a elementos, né, com pisos, paredes, janelas, portas e por aí vai. Então, com isso, você já entendeu mais ou menos como é que está funcionando aqui a distribuição dos comandos no Revit. Perceba que, na verdade, não é nada assim muito difícil, é muito didático se a gente começar a ler com calma, né? Dentro de cada guia, nós temos aqui esses painéis onde estão condensados os comandos, né? Nós temos aqui o painel construir, por exemplo, onde nós temos o comando parede, porta, janela,
Nós temos aqui o painel de circulação, onde nós temos elementos, comandos relacionados à circulação, como rampa, escada, guarda-corpo, né? Então, perceba que quando a gente começa a olhar com um pouco mais de calma, a gente identifica que, na verdade, é muito didático o direcionamento. Obviamente, se eu clicar em parede, eu vou fazer uma parede. Se eu clicar em janela, eu vou fazer uma janela. E por aí vai. Eu entendo que muitas vezes, para quem começa, é um pouco assustador. Você vê tanta comando, tanta linha, tanta informação, tanto texto, é um pouco intimidador, na verdade, né? Mas com um pouquinho de calma e paciência, a gente percebe que, na verdade, não é nenhum bicho de sete cabeças esse programa, certo? Nós temos aqui duas janelas que são de fundamental importância. Essa da esquerda, propriedades, ela mostra as propriedades de qualquer elemento que esteja selecionado. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui uma parede, ele vai me mostrar as propriedades dessa parede, como, por exemplo, qual é o nível em que essa parede está nascendo, qual é o nível que essa parede morre, qual é a espessura dessa parede, qual a altura dessa parede, entende? Se eu selecionar aqui, por exemplo, a minha topografia, vai aparecer as propriedades da minha topografia. E se eu não selecionar nada? Se eu clicar no vazio, por exemplo, aí o que ele mostra são as propriedades da vista. Como eu estou na vista 3D, então ele vai mostrar as propriedades da vista 3D, porque eu não tenho nada selecionado, então ele cai para as propriedades daquela vista. E aí eu consigo ver, por exemplo, qual é a escala dessa vista, qual é o nível de detalhe, qual é a profundidade da vista, enfim, uma série de informações relacionadas à vista. A gente sempre trabalha com essa caixa de propriedades o tempo inteiro, então ela tem que estar sempre aberta porque ela é fundamental. O que é que acontece se eu fechar ela sem querer, Lucas? Como é que eu faço para abrir ela de novo? Tem um atalho super rápido no Revit, que é só você digitar pp, P de pato, duas vezes, que automaticamente propriedades volta. Cuidado, para quem vem do CAD, eu sei que você tem o costume de digitar duas vezes o botão e depois apertar Enter. Não aperte Enter, porque no Revit, se você apertar Enter, você executa o último comando que foi feito. Então, olha o que acontece. Eu aperto PP, propriedades desaparece, eu aperto Enter, ela aparece de novo. Por quê? Porque o último comando que eu fiz foi o PP, então eu acabo desfazendo o que eu fiz. Então, não, eu sei que talvez no início seja um pouquinho mais difícil, mas não traga esse vício do CAD para o Revit, porque vai acabar te atrapalhando um pouco, certo? Apenas digite as duas letras e nunca aperte Enter para usar nenhum atalho no Revit. PP, você traz as propriedades. Se você não quiser, não gostar de trabalhar com atalhos, você pode vir aqui na guia de modificar e clicar nesse botãozinho que fica aqui, ó, tá vendo? Clica nele, clica de novo, ele aí traz as propriedades. Caso você esqueça o atalho, é só colocar o mouse aqui em cima, ó, tá vendo que do lado de propriedades, entre parênteses, tem PP? Então, é porque é o atalho que traz e desaparece com as propriedades. A segunda janela de suma importância que nós temos aqui é o navegador de projeto, onde nele estão condensadas todas as nossas vistas, né? Praticamente tudo que a gente produziu no nosso projeto fica armazenado no navegador de projeto. Plantas de piso, plantas de forro, cortes, fachadas, quantitativos, renderizações, tudo que a gente vai gerar como produto entregável do nosso projeto vai ficar armazenado dentro de navegador de projeto e nós vamos estar o tempo inteiro acessando essa janela para poder navegar entre as vistas do nosso projeto, certo? Então, ela também é de fundamental importância. Se você fechar ela, o caminho para abrir é um pouquinho mais difícil. Você vai vir aqui em vista, você vai vir aqui em interface do usuário e você vai clicar aqui, ó, em navegador de projeto. Porém, você também pode criar um atalho para facilitar essa sua vida, para você não ter que ficar lembrando desse caminho que eu confesso que às vezes a gente realmente esquece, né? Então, já vou te deixar uma dica, ó, maravilhosa. Você vem aqui em interface do usuário, dentro de vista, ó, vem aqui em interface do usuário, e onde tem aqui, ó, atalhos de teclado, você vai clicar aqui em atalhos de teclado. Vão aparecer aqui uma lista com todos os comandos do Revit. Todos, absolutamente todos os comandos do Revit vão aparecer aqui agora. E você vai pesquisar por navegador de projeto. Então, vou botar aqui o navegador de... Já apareceu aqui, ó, tá vendo? Navegador de projeto. Então, esse é o comando que aparece e desaparece com a janela do navegador de projeto. Eu vou vincular a esse comando um atalho, que, para ficar didático, eu vou chamar de NP. Duas letras também, que é N navegador e P de projeto. Eu atribuo, aí agora esse atalho está valendo, dou OK, e aí toda vez que eu der NP, o meu navegador de projeto ele aparece e desaparece, certo? Você não vai nunca mais precisar se preocupar com o problema de vir aqui e clicar em navegador de projeto, certo? Para finalizar, nós temos aqui algumas configurações de vista, como, por exemplo, configurações de escala, nível de detalhe, estilo visual, configurações de sol, sombra, profundidade da vista, itens ocultos. Nós temos uma série de funcionalidades aqui embaixo para otimizar a visualização de cada vista que nós temos dentro do Revit.
muito similar ao que a gente tem também aqui na guia de vista. Alguns comandos que tem aqui, inclusive, estão aqui embaixo, né? E, por fim, nós temos aqui nessa parte direita inferior alguns comandinhos, bem aqui embaixo do meu vídeo, ó. Nós temos aqui alguns comandos para facilitar a seleção de elementos dentro do Revit. Aqui, normalmente, para quem está começando, a gente não explora muito, certo? Então, basicamente, essa é a interface do Revit. É assim que os comandos são apresentados para a gente, né? Por fim, nós temos também aqui a parte de arquivo, né? Onde nós podemos salvar o nosso projeto, abrir, exportar também. Temos algumas outras opções, né? E tudo isso fica condensado aqui nessa grande janela cheia de informação e letra e texto que eu acabei de explicar. Então, eu entendo que é um processo, mas, como eu disse, se você for com um pouquinho de calma olhando, você percebe que não é nenhum bicho de sete cabeças e que, com certeza, ao longo desse curso, você vai se familiarizar bastante com todos esses comandos. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal também, porque toda semana a gente tem um episódio apresentando mais e mais conteúdo sobre o Revit. E não se preocupe, você não precisa salvar esse arquivo, você não precisa salvar nada, porque os atalhos de teclado, eles ficam salvos no Revit, eles não ficam salvos no projeto. Então, o atalho de teclado que você acabou de criar aí, o NP, ele já está salvo no Revit, no seu Revit, entendeu? Então, ele vale para todos os projetos que você for abrir depois no futuro. Então, você simplesmente pode fechar o seu Revit e esperar pela próxima aula do nosso curso, certo? Muito obrigado por sua atenção e até lá!